Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é para você empreendedor ou você que sonha empreender e para nós clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E hoje, gente, eu trouxe um especialista em podcast. Eu falei que uma hora isso ia se tornar minha primeira profissão. E ó, tô atraindo só gente grande, gente que tá aí no mercado há tempos. E ele já deu uma aula aqui pra gente, uma super aula aqui. Foi muito bom, já aprendi muito, já aproveitei muito e agora eu vejo vocês aproveitarem também. Ele que é produtor de conteúdo, palestrante, apresentador do Empreenda Cast, que inclusive eu tive a oportunidade de ser entrevistada lá na Feira do Empreendedor e foi muito legal, foi muito bom. Ele é fundador dos estúdios Voz e está há mais de 12 anos empreendendo no ramo de podcast. Vamos recebê-lo, Gustavo Passi! Aê! Essa é a hora que solta as mãozinhas, assim, né? É isso que eu falo, sonoplastia, por favor. Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Franca. Obrigado, Gabi. Estou muito feliz com o convite, feliz em fazer podcast. Eu amo, eu sou o arroz de festa dos podcasts, eu tô em todos. Não, você é incrível. Inclusive, ele tem uma tatuagem. Mostra a sua tatuagem pra gente. Mostrar minha tatuagem. Eu tenho da minha empresa, né, que é Voz, tá? Skin the Game, tá skin realmente. Eu tenho o podcast É Vida, que é... podcast mudou a minha vida, então é a minha vida. Mas eu tenho outras tatus também, né? Aqui é um microfone com uma ideia, né? Que começou um microfone em formato de ideia. E aqui eu tenho o EmpreendaCast, o BeerCast e o PediatraCast em formatos de fita. Talvez da sua idade aí você não vai associar o que é isso. Mas são como é que eu guardei as minhas histórias, as minhas memórias em cada um dos podcasts que eu já tive. Caraca, eu adoro conversar com empreendedores apaixonados pelo negócio. Eu amo fazer isso. Se tem uma coisa que precisa atravessar o país, a gente atravessa para fazer podcast, para entrevistar, para ser entrevistado. Eu me movimento aqui pelo podcast. E como você descobriu essa paixão, Gustavo? Gabi, o podcast ele entra na minha vida por acaso, né? Eu sou empreendedor desde que eu me conheço por gente. Minha mãe tem vários relatos de eu fazendo bomboniere, né? Eu já fui flanelinha, eu já trabalhei de entregar panfleto, eu já fiz várias coisas. Por que eu começo falando que eu era empreendedor? O empreendedor eles têm que estar buscando oportunidade. Sim. O empreendedor tem cheiro de oportunidade, né? E sempre tem alguém com uma dor precisando de um empreendedor. Na época... Olha, até rimou. Até rimou. Né? Gostei, sempre dá pra fazer uma frase. Sempre tem uma dor precisando do empreendedor. E aí, eu sempre ali conectado com a internet, época do Orkut, MSN, em algum momento eu me deparei com meus amigos gravando um podcast que era uma releitura do que aconteceu sexta-feira no Nerdcast. Para quem não sabe, o Nerdcast é um grande podcast que existe há muitos anos. Você ouvia? Eu ouvia, escuto ainda, é como se fosse o Pelé dos podcasts. Uau. É obrigatório, né, você escutar Nerdcast. E aí eu vi uns amigos meus gravando um podcast no sábado do que aconteceu na sexta no Nerdcast. Eu falei, cara, que legal isso, parece que eles estão numa mesa de bar e etc. E aí eu conectei com outras necessidades que eu tinha. Falei assim, cara, vou entregar uma necessidade minha por esse canal chamado podcast. Que também, na época, era só áudio, né? Sim. O podcast, para todo mundo saber, ele vem do iPod. Ele nasce junto com o iPod. Que era um item de desejo de todo adolescente da década de 1990, 2000 isso. 1990 era o Discman, né? O Discman tem uma foto aí, acho que isso aqui é um ótimo corte pra galera lembrar, né? O Steve Jobs, ele tira um iPod do bolso e mostra dizendo que cabe 1000 músicas ali dentro, né? Dali que nasce o prefixo pod, que era você, dentro da loja da Apple, você poder baixar um áudio de graça e ouvir sob demanda. Isso quando o iPod começou a ser conectado, porque na época você tinha que colocar um cabo, baixar, você tinha que ter Mac. Era um parto de ouriço, assim, na época, conseguir escutar música naquele iPod. Mas se tornou ali uma forma de você entregar um áudio e você escutar sob demanda. Então, para a galera entender, nós vivemos agora uma era, um negócio muito grande sobre podcast, mas essa parada já existe há 20 anos. Sim. Eu faço há 12. Né? Tem gente muito mais velha que eu no assunto. Mas, naquele momento que eu percebi meus amigos gravando, eu falei assim, cara, eu tenho necessidade de fazer conteúdo na época sobre cerveja. Encontrei um canal para fazer. E áudio é muito fácil. Primeiro, eu posso gravar de pijama, eu posso gravar de cueca.
Não Eu não precisa nem preciso. pentear o cabelo, né, Não preciso nem Gustavo? pentear o cabelo. Eu posso acordar, me conectar com você e a gente grava os áudios ali sobre uma Aham. conversa e tá tudo certo. Quem assistiu o Lucas Silva Silva, que era, né, ele se conectava com a Lua, lembra? Alô, alô. Nossa, Me era o conect... meu seriado. Era É seriado, né? isso, era... Favorito. Eu me conectando com a Lua, que ele conversava, né, Mundo da com o Lua. rádio, o mundo da Lua. Eu adorava Era aquilo, gente. fantástico aquilo, você poder se comunicar, né? Na verdade, você mandava a informação. Se ia voltar, era o grande desejo dele, né? Que algum dia voltasse aquela informação. E aí eu falei assim, cara, é muito fácil produzir isso. Tinha lá seus percalços de colocar num servidor, de colocar nos lugares. Tinha toda uma parte ali que você tinha que ser, sei lá, pelo menos 2 semestres de ciência de computação para poder ser podcaster naquela época. Aham. Que equipamento você usava? Então, lá na época eu usava uma estrela de sala de reunião. Cara, uma estrela de sala de O que reunião é isso? é de fato uma estrela que aponta o microfone para cada um da sala. Ah, sim. Quando você faz videoconferência naquelas empresas antigamente, você coloca uma estrela no meio Uhum. e dessa estrela você consegue conversar com uma outra galera por voz em outro lugar. É um Depois equipamento veio específico. bem Hoje específico. é outro nome, hoje é o... Não, hoje continua, é bem usado, só que a vantagem dele é que tem 4 entradas de conversa, né, apontados, sim. e sai num canal só, então daria menos trabalho de editar. Entendi. Eu também sou um empreendedor preguiçoso, eu tento otimizar tudo. Não, Aí eu eu- acredito que você é prático. É prático, vai. Isso. Aí eu falei assim, cara, 4 pessoas na mesa, a gente põe uma estrela, um em cada ponto, imagina uma mesa de bar mesmo, e assim nasce o Beercast. Ih, Eu incrível. convidei esses próprios amigos, eu falei assim, gente, eu tô precisando fazer conteúdo sobre cerveja. Eu vi que vocês já gravam podcast, eu adorei o modelo, quero convidar vocês pra gente fazer o Beercast, que a gente vai lá no bar do meu irmão, vamos botar uma estrela no meio da mesa, cada um senta numa ponta, nós vamos escolher uma cerveja, um estilo, vamos contar sobre o país, as curiosidades e o estilo da cerveja. Pronto, tem o conteúdo até 2070, porque Uhum. existem mais de 150 estilos de cerveja, mais de 196 países Fez no até globo as terrestre. Falei, cara, se multiplicar isso, vou ficar sem conteúdo nunca mais. E você rentabilizava desde o início? Desde o primeiro dia. Uau! Porque isso é uma coisa que eu ensino e para todos os meus alunos, e quem passa lá pelos estúdios, é assim. Cara, você montar um conteúdo, desde o primeiro dia, você já pode vender. Hoje, uma startup, você vende a ideia, você capta dinheiro com 4, 5 slides. O que você vai fazer, que Aham. problema você vai resolver, como você vai resolver e qual o tamanho do mercado que você quer explorar com aquilo. Cara, quando você faz o podcast é a mesma coisa. Você tá fazendo aquele podcast por quê? É hobby ou é grana, ou é negócio? Pra você sempre foi negócio. Pra mim sempre foi hobby, se Porque tornou você é negócio. apaixonado. Se tornou negócio e é aquela coisa assim, né? O skatista e o surfista ganham pra fazer o que ama, né? Eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma profissão que eu consiga fazer o que eu amo. Encontrei no podcast. Mas, como é que funciona? Desde o primeiro dia do Beercast, eu falei o seguinte, cara, eu tenho 2 objetivos. Primeiro, tomar cerveja de graça. Era um dos objetivos. Segundo, frequentar bares, porque aí vem a porção, vem comida também, né? Muito bom. Mas o que eu vou resolver com esse problema? Na época, as cervejas que a gente cobria no Beercast representavam menos de 2% dos rótulos de cervejas do Brasil, do mercado. São cervejas artesanais, são cervejas importadas. O brasileiro gosta de cerveja, mas cerveja levinha, cerveja que tem nas gôndolas do mercado. Sim. A cerveja que a gente cobria não tinha. Então, logo eu já identifiquei assim, existe uma deficiência de mídias especializadas nisso que coloquem os seus rótulos e eduque os seus consumidores. Então, na hora eu já pensei, como é que nasce o Beercast? Nós vamos educar de forma legal, gostosa, sobre um mercado que dá para beber menos e dá para beber melhor. Uau. A gente não queria fazer um podcast pra galera chapar o globo. Aham. A gente queria falar pro cara, olha, Uma se você, experiência. em vez de você tomar 12 latinhas de Skol, por que você não toma essa Pilsner Urquell aqui, que é uma cerveja da República Tcheca, que tem X anos de idade, ela é super saborosa e você vai sentir todos esses aromas, sabores Tem até um aprendizado sobre o local. Tem sobre o local. Experiência. Depois um dos meninos se tornou sommelier. Uau. Eu continuei fazendo o personagem leigo, que perguntava mesmo e fazia, né, o curioso do programa. Bom, resumo. Desde aquele começo, eu já fazia esse pitch para bares, marcas de empresa, e todos passaram, porque não existia mídia especializada em formato de áudio falando de cerveja, existia Sim. blogs. O Estadão cobria vários, né, o Estadão na Mesa, tem vários outros blogueiros e colunistas que assinavam. Então, rapidamente, a gente já destacou como um veículo diferente. Que incrível. O fato de você ter um Instagram, de você ter uma fanpage. E o grande lance, Gabi, que é o momento que a gente vive.
criar comunidades. Comunidade é sobre pessoas que se interessam pela mesma coisa, Pelo seu assunto. pelo seu assunto, pelos mesmos interesses. É o tal do nicho? Por exemplo, o Nerdcast é a reunião de todos os nerds. Eram mais de 1 milhão, são mais de 1 milhão de nerds que entendiam do que eles estavam falando. E eu nem sou tão nerd assim, mas gostava muito. Você gostava da forma com que eles se comunicavam? Cara, eu me sentia no sapato deles. Olha. Eu me via lá de alguns temas. Que às vezes você pode parecer ter, né? A gente começar a falar aqui de Harry Potter, Senhor dos Anéis e vários outros assuntos. RPG é uma coisa que eu não entendo até hoje. Não, eu também não. Uhum. Eles faziam episódios de RPG, eu não escutava. Mas eu tenho vários amigos que escutam. Mas tinha temas, por exemplo, eles cobriram o Japão de uma forma muito legal. Eles visitaram o Japão e fizeram um episódio. Aí eles falavam de uma pegada nerd. Então eu me sentia representado por quem estava se comunicando. Quando você encontra isso, você forma uma comunidade. Cara, comunidade é negócio hoje. As marcas estão tentando fazer comunidades de pessoas que se identificam com aquela marca. A Apple é uma grande comunidade. Sim. Eu duvido você conseguir convencer alguém a sair da Apple. Eu não consigo Então, sair da Apple. nunca. O celular pode custar 10 mil reais, 20 mil reais. Você vai dar um jeito ou vai demorar um pouco mais para trocar de celular. No outro celular eu fico penando ali para encontrar os aplicativos. Aqui é tão simples, é intuitivo. Olha eu fazendo propaganda da Apple. A Apple criou uma comunidade. Então, o que a gente fez naquela época do Beercast? A gente criou uma comunidade. Pessoas que gostam de cerveja e querem ser educadas como cerveja. Que legal. E aí, desde o primeiro dia, eu já recebia cervejas. Eu tenho foto, assim, no apartamento. Eu morava ali na Bela Vista. Que eu tenho a minha sala repleta de caixa de cerveja. Eu não conseguia tomar suficiente. Aí eu descobri uma outra coisa. Que as cervejas que eram excedentes, eu presenteava as pessoas. Aí, cara, explodiu a minha rede de contatos, explodiu as minhas amizades. Porque eu sempre tava trazendo pra pessoa assim, cara, eu quero te presentear com essa cerveja e te contar um pouquinho sobre ela. Automaticamente eu falava assim, tem um episódio que eu falo por 20 minutos com mais 3 caras sobre ela. Cara, aí, rapidamente na empresa eu comecei a fazer amizades, conexões. Na empresa que você trabalhava? Na empresa que eu trabalhava, nas pessoas que eu gostava muito, eu sempre tinha um presente, isso economizava uma grana absurda. Aí você fala assim, você recebia dinheiro mesmo do Beercast? Isso demorou uns 6 meses. Sim. Mas, Pouco cara, tempo. caixa de cerveja é dinheiro. E a conexão? Conexão e network é dinheiro, né? E acesso é dinheiro. Eu frequentava todos os festivais de cerveja com um credencial de imprensa. Eu ia pro camarote. Eu conhecia todos os artistas que iam se apresentar. Eu rodava por todos os stands. Eu andava por trás dos stands. Trabalhava com amigos, conhecia fábricas. Eu fazia coisas que eram acessos e desejos que uma pessoa muito identificada com cerveja pagaria muita grana para ter tudo aquilo. Sim. Então eu falo pra galera, desde o primeiro dia era monetizável. Era intencional? Não. Não era. Mas tinha o lance do empreendedor enxergar essas oportunidades. Aí no Beercast tinha um negócio muito legal também, Gabi, que a gente criou uma comunidade e essa comunidade usufruía de vantagens, Era cupons. tipo o clube do vinho, clube da cerveja. Isso aí. Aí a gente criou os patronos do Beercast. Hoje Olha, deve ter lá mais de gente. 300 patronos. Ainda existe. A galera contribui de 5 a 150 reais. Na minha palestra eu falava assim, gente, tinha 3 patronos que davam 150 reais por mês. Aí eu falava na minha palestra assim, gente, a minha mãe não daria 150 reais pra mim pra ficar me ouvindo. E a gente tinha lá três caras desses, vários dando 10 reais por mês, vários de 50. Aí a gente fazia o seguinte, se você era patrono, você tomava em alguns bares double chopp. Você pedia um chopp, falava que era ouvinte do Beercast, tomava mais um chopp. Olha que incrível. Como que você fazia essas Então, ligações? aí eu comecei a usar, acho que esse é o grande lance, né, das Você conexões. ia nos bares? Eu comecei a frequentar os bares que a gente já gravava, eu Uhum. terminava a gravação, eu abordava o dono do bar dizendo assim, cara, será que você não quer que o meu público frequente aqui? Meu único contrapartida é que você dê desconto para minha comunidade. Eu não quero dinheiro seu, eu não quero nada. Eu quero vantagens. Você trazia valor para quem Eu trazia valor. acessava você. E aí ele falava assim, de repente, o chopp em dobro durava até as 8 da noite. Se você era ouvinte do Beercast, durava até as 9. Olha o pertencimento. Isso. Cara, eu sou do Beercast. A gente chegou até Beercast. ter desejos das pessoas terem a carteirinha, que era um ouvinte, que acompanhava a gente. Nossa, eu seria uma cliente sua, assim, potencial, porque até 4 anos atrás eu bebia muito. É, Cerveja, apaixonadíssima. que Pelo legal. gosto, por tudo que ela me proporcionava. Sim, a cerveja é É que faz maravilhosa. 4 anos que eu parei, zerei álcool. Zerou, muito bem. Parabéns. Eu também Obrigada. parei com o álcool. Aí eu tive que sair do Beercast. Aham. Mas ali, Gabi,
a gente criou uma comunidade muito forte. A gente começou a fazer cerveja, a gente começou a ensinar a fazer cerveja. E aí, o que eu falo para todo mundo? Ali, eu tinha todas essas construções, esse sentimento de pertencimento, e eu tinha uma comunidade comigo. Olha que Sabe aquela incrível. coisa de ser ouvido, de, puta, se eu quiser trocar ideia sobre isso, eu encontro alguém? Sim, Antigamente a gente tinha que fazer como? A gente ia pros fóruns, a gente ia pra exato. dentro do Orkut, das comunidades lá, a gente ia tentar encontrar gente que gostava do que a gente O gostava. Orkut fez isso, O né? Orkut fez isso Democratizou total essa coisa de com comunidade. maestria, né? Uhum. Foi incrível, eu adorava fazer parte das comunidades Você do. fazia parte do Odeio Acordar Cedo, Aham, fazia. Medo da Loira do Banheiro e todas as outras Eu sou comunidades pra que existiam. casar. Ai, tinha umas que, meu Isso. Deus, se entregava ali as suas necessidades já, né? Eu cozinho muito Loira bem. do banheiro. Loira do Banheiro. Tinha Ah, várias, né? aham, Aquilo já era um sentimento de pertencimento, né? Depois o Facebook aham. torna isso com as fanpages. O Instagram também, ele cria esse pertencimento, mas ele também cria essa casca do corpo sempre maravilhoso, da Então, viagem da vida sempre recortada, incrível, né? da vida recortada, da carteira cheia, Você acha que né? o pessoal já tá ficando de saco cheio disso? Eu acho que boa parte, mas ainda é uma vitrine, né? A Uhum. gente buscava isso nas revistas, né? Se você lembrar da Sim. sua época, a revista Capricho, Ah, eu amava. o garoto colírio era o quê? Né? A garota colírio e o garoto colírio. Era uma Exatamente. beldade, um ator, uma atriz, que ganhava um pôster dentro de uma revista com aquelas referências do bonito, Uhum. do maravilhoso, do esbelto, né? A gente já Exato. tinha isso. Já. A revista Contigo era um Instagram físico. Eu acredito que a internet só aproximou um pouco mais das pessoas. E a internet e gerou mais ansiedade, com muito mais volume, né? Exato. Porque a revista Contigo acaba. O Instagram, a timeline, você fica. E a galera tá ficando pirada com isso. Uhum. Mas, dentro dessa construção e identificação, o que dá para fazer? Dá para você construir uma comunidade, criar o senso de pertencimento, criar conteúdo com regularidade e você vai ter na sua mão o mais importante, que é o público. E como criar essa comunicação que você tem, atraente? Porque é uma comunicação gostosa de se ouvir. Legal, A gente obrigado. é muito bom. Você tem um raciocínio muito rápido, você fala de vários assuntos. O que te fez criar isso? Você é um estudioso, é um nerd? O que que é? Me conta. Nada, eu Conta o sou. segredo. Primeiro, eu nunca li um livro inteiro, só consegui ler um, que foi da coleção Vagalume. Você vai lembrar também. Aham. Tinha a coleção A Vagalume. gente tá entregando muito nossa Estamos idade entregando a aqui. nossa idade. Eu li, acho que chama Caio Pano, se eu não me engano, eu li inteiro, porque eu fui obrigado na aula de português. Se você perguntar assim, você é estudioso? Não, eu não sou estudioso. Mas eu sou curioso. É a melhor qualidade que eu tenho. Eu sou curioso. Você Se realmente se interessa. se a gente abrir uma caixa aqui e ficar pegando itens aleatórios e falar sobre eles, a grande maioria dos itens eu vou conseguir falar. Se eu não conseguir, eu vou perguntar demais para quem conhece. E vou Olha. querer saber muito sobre aquilo. Então eu sou muito curioso. Outra coisa que eu aprendi também muito. Cara, quando você estiver conversando com alguém, sempre alguém tem algo para te transferir de comunicação, de aprendizado, de várias coisas. O que isso torna? Torna você uma pessoa com repertório. Hum. Por que é muito gostoso conversar com psicólogo e doutores? Porque eles estudaram muito, eles conversaram muito, eles conhecem a anatomia de um corpo. Se eu sentar uma doutora aqui, eu consigo passar os 5 anos da faculdade dela perguntando tudo. Tudo. Talvez uma hora ela se canse, Aham. mas ela vai me contar tudo e eu vou guardar tudo o que eu tenho de interesse. Então, parte desse repertório que eu tenho hoje puta, já foram mais de 1000 episódios de podcast. 1000 Eu já bati, episódios. dá pra brincar até que é o Pelé das... Mas não vou brincar com Hum. isso não, eu não sou esse cara. Mas assim, eu já gravei mais de 1000 tranquilamente. E quando você conseguiu entender que era um flow, assim? Porque a gente conversou aqui um pouquinho antes, gente, e eu falei pra ele que eu ainda tenho uma certa. É porque eu tô indo pro 100, vai. É uma certa dificuldade de entrar nesse flow, porque eu ainda me preocupo um pouco com as câmeras, com o que eu vou falar. Às vezes eu não consigo absorver 100% do que o convidado traz, por enquanto, né? E você falou, depois dos 150. Na verdade eu ia te falar assim, depois que você passou o 8º episódio, Ui, tá. você já começa a entender. Depois Sim. vira algo natural, que a gente fala orgânico, né? Acho Aham. que a palavra do momento é orgânico. Como é que acontece isso? Eu dou muito valor a cada conversa que eu tenho. Então, geralmente, quando eu chego no ambiente, logo eu percebo as pessoas que vão dar match nas conversas. E realmente eu me sinto dentro dela. Você vai perceber que nessa gravação aqui, por mais que eu seja viciado em celular, dificilmente eu vou pegar o meu celular.
Uhum. Porque eu estou me sentindo dentro da conversa. Também não cometeria essa deselegância contigo de mexer no celular aqui. Sim, Mas você claro. vai ver que eu não tenho o vício de mexer aqui, de procurar Uhum. o celular. Porque realmente eu estou dando importância à conversa que a gente está tendo. Quando eu vou numa festa de casamento, num aniversário, por mais que eu seja viciado no celular, eu procuro primeiro uma pessoa para dar match, para que dê conversa, Uhum. para depois me entediar. Por que a gente se entedia nos lugares? Porque a gente não encontra pessoas que dão um match em nossas conversas. Aham. Algumas pessoas com mais regularidade, que têm mais dificuldade de dar match, e outras pessoas com mais facilidade de dar match. Sim. Cara, eu converso com todo mundo. Da ponta do prédio ao rooftop, eu vou conversando com todo mundo da mesma maneira, da mesma... Opa, Olha lá, o celular aí, falou dele. falei do celular e cometi um erro Você aqui. já teve algum convidado que você... Ai, meu Deus, não tá rolando, tá doído pra ir pra frente. Já, mas também a gente consegue criar empatia de entender que talvez a pessoa tá nervosa, dá branco. Cara, o negócio de dar branco é... Tem uma pesquisa que as pessoas preferem, antes de falar em público, morrer, né? Sabia disso? As pessoas Sim, preferem é um dos morrer do que piores. falar ao público. É um dos Por conta maiores do medos. julgamento, né? Ser rejeitado, ser E isso, julgado, não ser bem visto, aceito, né? de falar errado. Por exemplo, eu gravava um podcast dentro da minha empresa. E aí? Cara, as pessoas falavam assim, puta, você falou uma palavra errada com a pronúncia. Eu falei, cara, De tudo que eu falei, você prestou atenção na palavra errada. foda-se a palavra, desculpa o palavrão, né? Mas aí o editor põe o pi. Mas, cara, de tudo que a gente conversou, você tá preocupado com a palavra errada? E o presidente que eu fiz o cara entrar na essência dele e me contar que ele era um surfista aos 22 anos? Olha. Que nem a banca executiva dele tinha noção que o cara torcia pro Botafogo e era surfista, né? Lá eu tive a oportunidade de conversar com o herdeiro fundador da Sul América Seguros, com o presidente, eu chamei ele de presida. Olha Assim, cara, como aí. é que você é louco chamar o cara de presida? Ué, qual é o problema? O que diferencia ele do jovem aprendiz? Um título? Uhum. O tamanho da conta bancária? E o que me impede, se eu entrar em flow com ele, de chamar? Porque se a gente estivesse num churrasco sem o CLT, ele seria uma pessoa normal. Por que dentro da empresa ele não é normal? Eu vou continuar com todo o respeito, com toda cordialidade, com todo um cara, admiração. Aham. Mas na conversa ali, irmão, tá todo mundo no mesmo Nossa. barco. E olha que trabalho incrível, além de entrevistá-lo, né, trazer ele para próximo Sim, dos conectou colaboradores. demais. O Nossa. Sulacast, Gabi, ele bombava. A galera não aguentava mais. Acho que ainda existe o Sulacast, eu não tô mais na Sul América, mas morro de paixões pela casa, minha última casa CLT. A galera não aguentava mais aquele negócio de portal do funcionário, de acessar um Aham. lugar. Olha que ideia incrível, Cara, o gente. Sulacast era maravilhoso. Eu conversei com todos os executivos. E passava só ali na Sul América, o passa. Passava só na Sul América, Aham. mas eu conversei com todos os executivos, com o fundador, eu conversei com jovem aprendiz, estagiário, analista, gerente, todo mundo que eu conversei, cada um foi uma história com o mesmo valor. Você tem um preferido? Não, não tenho. Uau. Eu tenho, na verdade, várias conversas, várias curiosidades, e a gente rodou muito o Sulacast na época da pandemia, e foi muito acolhedor pra galera. Então ali eu descobri que a comunicação e você estar na sua essência sem pensar em julgamentos é a melhor forma. Tem vídeo meu que vai com erro de pronúncia de português. Uhum. Tem vídeo meu que vai com erro de pronúncia de inglês. Tem vídeo meu que eu coloco a minha vulnerabilidade no vídeo. E Às tem vezes eu que ter até falo pro cara não emocional. cortar. Não corta, cara, porque quem estiver assistindo isso vai entender que erra. Porque também a vida editada é maravilhosa. Não é? Você consegue colocar lá no Premiere o que você quiser. E outra, você alivia a pessoa que tá te assistindo, viu? Eu também erro. Tô aqui, ó. Isso. Tô aqui na comunicação. Eu erro. Muito. Completamente. Aham. E se você não errar, você não tem repertório. Não é? Porque quando você erra, você aprende alguma coisa. Muito bom. Essa é a jogada. Incrível. Entendeu? E eu também agradeço todos os dias por ter trabalhado com inovação. Inovação, o erro, ele faz parte do aprendizado. O erro é necessário. E a gente mais erra do que acerta nessa Com vida. certeza. Com certeza absoluta. Se você pegar os seus filhos, por exemplo, a forma que você foi criada, talvez, muito parecida com a minha, a gente tinha aquela coisa, não faça isso. Não toque naquilo. Uhum. Não pode fazer Sem aquilo. explicar o porquê, né? Sem Só explicar não o faça, porquê. pronto. As crianças, a gente foi, e algumas nesse momento, estão sendo criadas com o modelo de não, 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 não e não.
Uhum. O Murilo Gun fala isso, e tem uma palestra dele maravilhosa, que a gente começou a formar crianças medrosas Sim. de não poder fazer as coisas. Quando você vai para uma área de inovação, você entende que o não ele faz parte do processo. E se for não, você tem que perguntar, não, mas por que não? Entendeu o porquê daquele não, né? Por que não pode? Por que não é assim? Porque, né, a inovação ela tem esse princípio. Se você começa a usar esse princípio para tudo, você habilita várias coisas. E eu uso isso no princípio das conversas. Todo Uau. podcast que eu gravo, eu imagino o seguinte: primeiro, não tem ninguém mais inteligente do que nós dois juntos. Não quer dizer que você é mais inteligente que eu, nem eu. Nós dois juntos somos mais inteligentes nesse exato momento. Então, se a gente conseguir trocar, vai ficar legal. Para isso, eu tenho que te escutar e você tem que me escutar. Sim. Perfeito. A partir do momento que vem uma terceira pessoa, ninguém é mais inteligente na mesa do que os três juntos. Quando você começa a entender isso e você permite que aquela pessoa erre ou coloque um contraponto e converse sobre, você habilita para você uma discussão. E também, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, se a gente começasse a falar de política aqui, rapidamente eu ia falar para você assim, Gabi, eu não tenho profundidade para falar sobre política. Eu não consigo sustentar uma discussão, eu não tenho ainda muito um lado. Argumentar. Eu não tenho, acho que eu vou ser pobre de argumentos para você. Rapidamente. Mas olha, se você quiser me contar um pouquinho, eu tô super de ouvidos. Olá. Inclusive até de coisas que talvez eu não concorde, mas aceito. Você está disposto a aprender Isso é o mais nobre. e a transformar sua mente. E a inovação é exatamente isso, Gabi. Quando você erra e aprende com o erro, você já ganha mais repertório. Uhum. Se você não sabe, você pergunta. Não há problema nenhum. Uhum. O mercado corporativo nos deixa retraído, né? Eu não vou mostrar minha vulnerabilidade que eu não sei fazer essa planilha que o meu chefe me pediu. Aí você vai escondido no Google, né? Ai, meu Deus. É. E será que a gente aprendeu isso lá da escola? Não. O medo de perguntar? Eu acho que o medo, a palmatória, né? Eu não sou da época da palmatória, nem você, mas Uhum. foi criado aquele negócio de... Eu acho que eu venho de um modelo, assim, meus pais me deixaram muito livre. Percebe-se. É, meus pais me deixaram muito livre. Eu sou o caçula, então a minha mãe tem uma distância da minha irmã, eu tenho 10, do meu irmão eu tenho 7, então eu fui a raspa do tacho, que a minha mãe fala. E a minha mãe já tava meio de saco cheio de cuidar de filho. E eu acho que o mais novinho, ele corre mais pra alcançar os mais velhos, né? Sim, e também o caçula carrega alguns fardos pesados. Ser caçula é muito bom, tá? Eu não vou reclamar de ser caçula, é super bajulado. Você é caçula ou não? Não só do meio. Você é do meio, né? Aquela que ninguém olha. Isso, então, tá vendo? Cada um tem Meu irmão talvez falaria isso também, ele é irmão do meio. Mas vamos lá, o caçula tem várias bajulações, mas ele carrega alguns fardos. Na época, pesaram pra mim. Minha irmã era nota A em tudo. Meu irmão é nota B. Adivinha que nota que eu sou? Você tinha que pegar C e D. Quando Mamonas Assassinas lançaram aquela música, quando eu repetia a quinta série E, tirava D, C, de vez em quando um E. Não sei se você lembra dessa música. Não lembro dessa música. música. É um clássico. Essa música cabia maravilhosamente pra mim, assim. E o que eu comecei a entender? Eu falei, eu chegava pra minha mãe com um boletim com vergonha do C. Mas os meus pais falavam assim, cara, não tem problema. Meu pai também é incrível. Meu pai falava assim, cara, você tirou o necessário. Porque meu pai era um cara... ele falava assim, não precisa ser acima da média, precisa estar na média, né? Sim. Se você conseguir ficar acima da média, fica no que você é bom. Então, por exemplo, educação artística, eu tinha ótimas notas. Educação física, péssimas notas. Geografia, ótimas notas. Português, péssimas notas. E quando eu trazia o boletim e conversava com os meus pais, a minha mãe falava, poxa, filha, mas tenta entender pelo menos o mínimo de português, cara. Eu vejo aí, você não pega no seu caderno, você não conjuga o verbo. Minha mãe dava aquelas chamadas que são necessárias. Aí eu voltava pra escola e falava assim, cara, então aqui eu preciso cumprir. Fazer o que tem que ser feito, né? Fazer o que tem que ser feito. Chegava a aula de geografia, eu adorava. Viajava. Eu me dedicava. Aí descobri um outro skill na vida, que era o escambo, né? A troca. Se eu sou bom em geografia e você é bom em português, vamos bater um rolo. Vamos conversar, você já fazer um podcast com a pessoa ali. Isso. Você faz o meu trabalho, eu faço o seu. Na hora de sentar em dupla, a gente senta em dupla nas duas matérias. Nossa, eu fazia muito disso também. Entendeu? Cara, eu tenho que agradecer vários amigos meus. Eu não quero cometer o erro de dizer, mas quem foi minhas duplinhas me carregaram na faculdade, na escola.
Ah, você fala assim, puta, sem eles você não teria passado? Não, não teria passado, cara. Exatamente. Se Tem que ter você não essa encontrar humildade. o skill que te complementa, Não é? Até no casamento, eu acho que até isso. no Na casamento. sociedade. Você Sim. vai pegar um cara igual você pra ser seu sócio, cara, a Vai sua dar empresa. ruim. Não é. Vai dar ruim. Tem que ser um melhor do que o outro em alguma área. Isso aí. Isso também é um princípio da inovação. Quando você não sabe, você pergunta. E quando você não tem conhecimento, você complementa. Todos esses skills já estavam comigo ali do que eu fazia. Então, quando eu cheguei na área de inovação, foi como se eu tivesse entrado lá a gente está falando muito do Divertidamente, né? Entrado lá no cérebro da Hillary. Acho que é Aham. Hillary que ela chama, Hillary. É. E eu tivesse encontrado todos os sentimentos e tudo aquilo que eu fazia dentro de um espaço que eu não era julgado e que eu tinha liberdade. Cara, pra mim Ó. aquilo foi maravilhoso. Um amadurecimento de 2 anos em 2 meses. Então, a cada 2 meses eu amadurecia 2 anos. E aí eu juntei tudo isso pra minha comunicação, pro meu networking, pra minha forma de negociar. Eu me tornei um vendedor muito melhor. Nossa. O princípio da inovação foi a construção desse Gustavo de hoje, que eu tento praticar com os meus meninos. Que lindo! Mas eu ainda Imagina. continuo falando não pra eles em alguns momentos. Claro, é preciso. É o limite de amor, né? Sim, Pra dedo na tomada, você vai preservar, falar não. Também não óbvio. vamos testar, né? Não vamos esperar ele tomar choque pra É, ele, não, é né? muito arriscado. Muito arriscado. Uhum. Mas eu uso com eles. E tem dado super certo. Meu filho é super livre, assim. A gente discute sobre o que ele quer ser, como ele quer ser, o que ele quer fazer. E, cara, e tá tudo bem. E a criançada muda de ideia a Aham. cada troca de E cueca, quanta né? Você sabe informação eles disso. têm, né? Não, sim, com certeza. É. Esse- Então, tudo isso, Gabi, eu juntei. Desde aquele Gustavo do Beercast, depois eu tive o Pediatra Cash, o Empreenda, juntei tudo isso e coloquei dentro desse Gustavo que não é um personagem, cara. Se você me desligar as câmeras aqui, eu continuo nesse A mesmo flow mesma coisa, contigo, exato. nessa mesma E tocada. você estava assim antes da gente começar o programa. Aí você não É me deixa mentir, ó. apaixonante. É, as pessoas chegam até você e falam: olha, teve um probleminha ali, e ele fala assim, ó, com toda a entrega. Você não tem medo de entregar. Nenhuma, Isso é nenhuma. muito bom. E se eu não sei, eu falo que eu não sei. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça. Mais uma. Você se formou em alguma parte de comunicação, alguma Não, matéria? eu fiz marketing obrigado, Aham. porque dentro da empresa que eu trabalhava eu precisava de formação para ser gerente. É, achei muito importante. O Canudo, ele tem uma... eu sou bastante crítico com o lance de educação, mas o Canudo ele foi muito importante Uhum. para que eu tivesse cargos e salários. Até para se diferenciar em uma... O canudo que você fala é o O certificado. canudo certificado, acho muito Aham. importante. Um médico precisa de um canudo, um Claro. farmacêutico, Aham. tem profissões técnicas que precisam. Eu acabei fazendo marketing, mas o melhor marketing que eu tive na minha vida foi empreender. Uhum. A melhor aula, eu fiz gestão comercial, eu abandonei 4 faculdades, 2 FATECs, uma de gestão comercial e outra de gestão de projetos. Melhores momentos que eu aprendi sobre comercial, empreendendo. Na Melhor prática, momento que eu aprendi a gerir projeto, sim. empreendendo. Tanto que é uma das maiores frustrações de quem faz 4 anos, vai para o mercado de trabalho, patina. Eu acho muita sacanagem a gente fazer uma grade. Essa que é a minha briga com o modelo atual de ensino. Uhum. Tirando o médico e É as que precisa técnicas ter, que né? precisam, né? Você não Uhum. vai ser operado por um cara que Uhum. não conhece a anatomia e não Não dá. estudou aquilo que nem maluco. Uhum. Mas assim, cara, você pegar 4 anos da sua vida dentro de um ritmo que foi estipulado por alguém, para que quando você termine aquilo, você entre para um mercado de trabalho. Não sei se na sua época tinha o lance do ensino técnico. Tinha, Isso já era tinha. maravilhoso. Uhum. Então você já terminava ali o ensino médio sabendo que você teria que fazer alguma coisa técnica. Uhum. E na minha opinião, a prática é muito melhor que a teoria. Muito, muito melhor. Cara, a gente tem aqui em São Paulo as ETECs, as FATECs, que são maravilhosas. Sim. Então, puta, se você tiver com um filho agora terminando o terceiro colegial, que ele tiver a oportunidade de entrar numa escola técnica, é maravilhoso. Uhum. E eu vim desse modelo. Então eu procurei curso de programação, eu procurei curso de hardware na época, pacote Office eu aprendi já novinho. Incrível. E no final, por que eu tô te falando isso? Tudo que eu fiz na faculdade não me serviu pro Gustavo de hoje. Então, é aí que eu quero chegar. Porque daí muitas pessoas fazem jornalismo, faz todos esses cursos de comunicação e você não teve. Você é uma pessoa, deu para perceber daqui que você é uma pessoa muito analítica. Você é analítico com você mesmo, Sim. você percebe, absorve o melhor do outro. Aqui, ó, nas suas análises Sim. mentais aí, autoanálise, né? E você transforma isso para prática, para você ser o melhor profissional no que você
se propõe a fazer. Mas em algum momento da sua vida você teve aquela síndrome do impostor? Você lá com aquele crachazão, entrando em todos os acessos que uma pessoa talvez formada tenha dificuldade de entrar, tendo a sua própria empresa de podcast, porque eu falei assim, ele precisa fazer um curso para apresentadores de podcast, que eu já vou ser a aluna dele. Já tem uma aluna já garantida, hein? Isso, eu e a Vivi também aqui do estúdio também. E você já se sentiu? Porque tem essas crises, eu te pergunto, não estou te falando que você é um impostor de jeito nenhum, porque eu também nunca fiz nenhum curso de comunicação. Mas tem pessoas que não vão além por conta dessa crença do impostor. Então, você sabe que quando eu descobri que a comunicação era o meu super skill, eu cheguei em alguns momentos a pensar em cursar algo. Hoje a gente tem alguns documentos que certificam que você, né, é um ator, que você é um jornalista, Sim, as né? carteirinhas, né? Só que aí vai muito em desencontro com o que eu acredito da internet de hoje. Hoje você tem meninos que programam, por exemplo, eu era programador autodidata. Eu li ali os capítulos que me interessavam para programação e me tornei programador. Você pega o que é bom. Eu não fiz ciências da computação. Né? Talvez nas ciências da computação eu teria... inclusive foi uma faculdade que eu também abandonei, análise de sistemas. Nem cheguei a fazer ciências da computação, eu fiz análise. Mas o que eu percebo? Quando você tem a liberdade que você tem hoje, no mundo que a gente vive, por exemplo, se eu quiser me tornar youtuber, nada me impede, a não ser minha vontade. Se eu quiser me tornar o blogueirinho da empresa, nada me impede, só a vontade. Exato. Então hoje, depende mais de você do que uma grade, do que um procedimento, um processo, uma linha de produção. Aí eu te provoco perguntando assim, cara, te provoco não, provoco seus amigos. Quantas amigas suas fizeram direito e nunca advogaram? Nem sei se a palavra é essa, né? Assim, nunca exerceram. não Sim, exerceram. Claro. Quantos médicos eu conheci e nem chegaram a clinicar? Poxa. Quantos engenheiros que nunca assinaram? Eu sou essa profissional. Eu me formei em farmácia e nunca fui a farmacêutica. Entendeu? Eu acho que isso, você tomar uma decisão ali com 17 anos para 18, Cedo. do que você vai fazer é muito cedo. Certificar algumas profissões eu acho importante, acho legal. Mas eu venho de uma internet que me possibilitou ser um comunicador de podcast, uma parada que até 3, 4 anos atrás ninguém sabia que porra era essa. Não é? Eu vivia lá no meu mundinho, né? Esses dias teve uma discussão lá sobre o flow, dos meninos não pesquisarem sobre o entrevistado, não serem jornalistas para entrevistar o flow. Cara, mas olha a audiência dos caras. Não tem como discutir isso. E assim, a linguagem deles está ali pra galera, as pessoas se comunicam. Acho muito bacana que um jornalista tocaria umas entrevistas bem melhores, sim. Mas tem entrevistas que eles fariam muito melhores que o jornalista? Sim, também. Sim, também. Entendeu? Ah, lógico, podem até pegar esse trecho para não tirarem de contexto, né? O que eu quero dizer? Cara, eles vêm dessa nova profissão. Eles já vinham de linguagem de YouTube. Sim. Os meninos não vieram do nada, sentaram numa mesa e começaram a conversar com pessoas. Eles não ficaram do tamanho que eles estão porque eles não conseguem segurar as conversas. Entendeu? Mas lógico, um jornalista faria melhor? Faria. Mas também jornalistas que são formados não fariam tão bem quanto eles fazem. Então, alguns momentos eu me questionei assim, cara, será que eu teria que me aperfeiçoar? Será que eu teria que ter feito rádio e TV? Comunicação? Mas rapidamente eu já desisti e falava assim, não, cara. E se eu estiver criando uma nova profissão? É aí que eu quero chegar. As novas profissões talvez serão criadas assim. Entendeu? Com a prática e com a necessidade. Eu já tive faculdades que me procuraram pedindo para eu dar aula sobre podcast. A gente tá te pedindo aqui agora, inclusive. Entendeu? Poxa, olha que legal uma faculdade se importar e saber que podcast é um novo modelo que está sendo entregue e convidar um cara que ficou 12 anos no assunto para preparar. Cara, o que eu recebo de alunos no estúdio que fazem seus trabalhos de conclusão, que é um podcast, é absurdo. Agora, me diz, se o MEC reconhece alguma coisa de podcast lá na grade de algum curso. Reconhece? Entendeu? Tem algum CNPJ para isso? Eu nem tenho. O nosso KNAI de estúdio é sobre produções de audiovisual. A gente ainda tem que brigar por ter uma possibilidade de fazer um KNAI sobre podcast, da gente registrar a pessoa na carteira como produtor de podcast. Hoje a gente registra como produtor de produto audiovisual, né? Os meninos que estão agora pilotando a mesa, eles são operadores de live stream.
Não existe isso. Não existe. Mas eles são. E como que é viver essa era? Então, Era das novas profissões? Aí tem uma coisa, Gabi, que me adora. Assim, eu adoro ler sobre Santos Dumont, Uhum. Gurgel. Os farmacêuticos foram assim também. Eles não existiam ali na categoria. Eles eram pessoas que entendiam um pouquinho mais das medicações. Fazer as alquimias, Isso. né? Depois que foi obrigatório fazer a faculdade. Isso que é maravilhoso. Cara, isso é incrível, não Não, é? criar é uma parada animal. Por que eu falei de Santos Dumont, o cara da Gurgel e etc? Uma palestra minha que eu peguei do LinkedIn também, não foi uma criação minha. Eu usava uma frase, acho que eu ouvi do Ricardo Amorim, que ele repostou de alguém. Ele é incrível. Em 1987, a Apple não tinha nem 2 anos, a banda Kiss ia lançar seu LP, e tava lá o dono da Gurgel no programa Silvio Santos apresentando o primeiro carro elétrico. Olha isso. Em 1986, não foi 87. Primeiro carro elétrico. Primeiro carro elétrico. A gente paga mó pau pro Elon Musk aí, fazendo a Tesla e etc. Cara, o malandro inventou isso aí há 38 anos atrás. Foi super criticado. Uma galera foi em cima dele, porque a turma do petróleo estava bem interessada né, no assunto do combustível e não poderia ter uma parada elétrica naquele momento. Ali naquele momento, porque ia ser sucesso, né? Por que eu tô falando isso? Porque se tivessem deixado esse cara, o mundo atual que tá hoje, ele teria explodido. Ele teria explodido, porque uma das coisas que ele faria é o seguinte: inventamos o carro elétrico, tá aí as patentes, podem usar, podem criar mais carros, vai ajudar o meio ambiente, vai criar novas empresas, vai fazer um monte de coisa. Mas naquela época não rolava. Naquela época tinha lance de espionagem, né? A pessoa se infiltrava numa outra montadora para entender o que estavam usando de tecnologia, etc. Olha que absurdo, né? Se a Volvo patentia o cinto de segurança, a gente não teria acesso a tantas vidas que foram preservadas. Não é? Você imagina uma empresa chegar e falar assim, gente, tá aqui a patente, ó, o cinto de segurança foi inventado e vocês podem reproduzir sem me darem um centavo por isso. Cara, poucas empresas, não é à toa que é uma empresa incrível até hoje, né? Do que eu tô falando? E quando você é criador, é muito mais legal. Se você, né, você fala assim, puta, Gustavo, se você inventar alguma coisa, você vai fazer a patente? Acho que não. Eu deixaria open source, né? Porque eu venho da programação aberta, né? Da galera poder usar o software. É um legado que você deixa pro Eu acho isso muito animal. Então, quando eu tô lá com a minha galera, eu falo assim, gente, vocês estão ligados que vocês estão numa profissão que não existe nem há 4 anos. Vocês são os pioneiros aqui em estar cuidando de podcast. Serão os novos professores. Serão os novos professores. Vocês sabiam que produzir um podcast é o que te deixa mais próximo de grandes nomes da TV que a gente via de produtores de TV? Era tão distante, né? O que diferencia você de uma Marlene Matos da Xuxa? O que diferencia? Lógico, ela tem um tempão de casa. Mas se você é um produtor de podcast agora de algo que está dando certo, que já tem uma visibilidade, que tem um jeito, você é tão produtor quanto ela. Mais otimizado, com menos recursos, sem uma grande emissora. Exatamente. Pode ser tão bom quanto, ou melhor. E se você conversar com ela, acho que ela reconhece que tem pessoas chegando assim. E entendeu? sempre tem coisas para aprender, né? Então, olha o mundo que a gente vive de acesso, né? Pô, o Cazé TV fazendo as Olimpíadas. Olha que maravilhoso. O cara criou um canal que é o rosto dele. É o gordinho mais querido desse Brasil, entendeu? Tá fazendo as Olimpíadas com uma cobertura absurda de legal. As pessoas na sua essência. Ele tá levando pessoas que são apaixonadas pelo esporte, que estão se adaptando à comunicação e a transmitir aquela conversa. Você acha que na nossa época era possível a gente sonhar com isso? Tava na mão de poucos, né? Entendeu? A gente só consumia. A gente só tinha o direito de consumir. Só o direito de consumir e de colocar em 4 canais, que era a Globo, SBT, TV Cultura e a Manchete. Aí entreguei minha idade totalmente aqui, mas... esse que é o lance. Poder criar e fazer parte de algo que vai ser usufruído por uma outra galera é o que me deixa fascinado. O dia que a gente conseguir registrar uma pessoa como podcaster na carteira... Tem que cortar o laço vermelho, bater Cara, eu vou fazer um quadro e vou guardar aquilo, vou colocar numa cápsula para daqui 100 anos alguém entender o que eu quero ir nesse evento, hein? Me convida. E como que... qual foi como você viu a oportunidade para abrir um estúdio? Porque hoje você tem um estúdio. Com 27 colaboradores que você não sabe nem colocar o KNAI ali, porque não tem. Não tem o KNAI, o registro na Tem coisas que saem na minha nota como promotor de evento e de ações publicitárias.
né? Hoje a gente faz, para você ter noção, já passaram mais de 1.500 podcasts 1.500. diferentes lá nos estúdios. A gente atende mais ou menos 70 podcasts por mês, regulares. Você à frente de tudo isso, liderando tudo isso. Todas as salas, nem muitos eu não preciso entrar porque a galera já aprendeu, né? A gente produtizou e fez o processo de forma que a galera roda à vontade, mas eu conheço todos. Todos que passaram lá eu sei, ajudei com dicas, a conectar convidados e etc. Como é que nasce isso, né? Nesses 12 anos produzindo conteúdo, que também fui, né, em algum momento lá, a gente falou do impostor, em algum momento também tentaram ser impostor comigo, falar assim, puta, ele é blogueirinho, ele tá querendo só se aparecer, ele tá querendo ser influencer, né? Eu escutei de tudo na época. Quem é ele pra fazer isso? O que habilita ele a Eu imagino você fazer na isso? Sul América no seu primeiro episódio. Eu tava como um pinto no lixo, né, que a gente fala. Gente. Bom, mas como é que a gente consegue fazer tudo isso? Os estúdios, eles nascem de um momento muito duro que a gente teve. A pandemia formou vários empreendedores, quebrou vários, formou novos, abriram vários novos canais de vendas, de adaptação. E a tecnologia foi... E acelerou demais o processo da tecnologia. A gente Totalmente. não estaríamos aqui, talvez, hoje, Sim. se não fosse a pandemia. Minha mãe fala super bem no WhatsApp, seus pais devem falar super bem no WhatsApp por conta da pandemia. Minha mãe tecla, manda figurinha, me manda videozinho. Minha mãe faz tudo o que ela precisa fazer e a pandemia foi um grande acelerador. Naquele exato momento, eu estava na Sul América como executivo, estava ganhando um bom salário, tinha um bom cargo, talvez um cargo que eu nunca sonhei, nunca pensei em ser presidente da empresa, nada disso. Mas eu acho que eu cheguei no cargo mais alto que eu imaginaria. Eu era DTO, Digital Transformation Officer. Eu era responsável por conectar a cultura da inovação, da transformação digital a todos os colaboradores da companhia. Eu amava isso, que era fazer o seguinte, dar acesso... É o seu dom, né? Cara, não sei se era o meu dom, mas assim, é a coisa que eu gosto. Aí quando chegaram pra mim e falaram assim, cara, você tem que fazer todo mundo respirar inovação e transformação. Deixa comigo. Sabe aquele lance de conectar, de vem sair na foto junto, vem participar. Isso não é coisa, não é ciência de foguete, não é só pra quem tem o cabelo colorido, não é só pra nerd, é pra todo mundo. É o que você trouxe também entrevistando o presidente da empresa, viu, ele é gente como você. Toda a galera vivendo, trazendo todo mundo pro lado humano, né? CPF antes do CNPJ. Aí, a gente no meio daquela pandemia, eu comecei a produzir muito conteúdo e eu comecei a descobrir que eu tinha mais tempo em casa. 2 horas de trânsito economizadas, 2 horas de conteúdo ganhadas, né? E aí eu comecei a produzir muito conteúdo, o podcast deu uma bombada, os meninos do Flow, do Podpah estavam crescendo absurdamente, o Joe Rogan tinha acabado de vender os direitos do podcast dele para o Spotify por alguns milhares de dólares, milhões de dólares. Quando você consegue vender uma ideia que você criou. Cara, se eu não me engano, foi muitos milhões de dólares. Aí eu cheguei pro meu irmão, a gente conversava um pouco, meu irmão tinha um bar no meio da pandemia. Cara, quem teve bar no meio da pandemia sabe. Bar é diferente de lanchonete e restaurante, né? Bar é cerveja, é o primeiro gasto que se corta, né? É o lugar que precisa mais de gente trocando fluidos. De estar né? ali presente. Talvez o lugar mais contagioso que exista. Logo... Dividindo o copo. O negócio dele foi de 100 a 0 muito rápido. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô aqui na Sul América, tô super feliz, trabalhando remoto, meu time já era adepto do home office, a gente já tinha umas paradas, tava ganhando uma grana. Eu falei pra ele assim, cara, tô produzindo muito conteúdo, tá começando a dar muito certo. Eu acho que eu vou ter um estúdio. Eu preciso ter um estúdio pro EmpreendaCast. Depois do Bearcast eu fiz o PediatraCast e o EmpreendaCast. Não, a história do PediatraCast também é muito boa. A gente precisa gravar outro, gente. Vamos gravar outro, para não estourar o seu tempo. Bom, o que rolou? Conversando lá com meu irmão, o Dória, ele aparecia às 6 da tarde e fazia uma coletiva dizendo se você podia ou não abrir o seu bar no outro dia. E aí, com meu irmão lá com o negócio minguando, eu falei pra ele, cara, eu vou montar um estúdio, eu preciso surfar essa onda, não é possível. Eu vou ficar vendo isso de camarote. Não dá. Eu vou viver isso. Aí ele me deu a sala de sinuca, eu montei em cima de uma mesa de sinuca, eu montei um estúdio, que a sala chamava Snooker. Fui atrás dos equipamentos necessários, do profissional, começou eu e meu irmão. E assim a gente monta um estúdio no bar. Qual era a minha intenção de montar no bar? Cada convidado meu, se tomasse um café, um chopp, ou almoçasse ou jantasse no bar, no final da minha temporada, a gente pelo menos pagaria uma conta de água e de luz do bar. Olha, então a minha ideia era juntar duas coisas. A possibilidade de gravar isso em estúdio e de
salvar o negócio do meu irmão. Uhum. Quando a gente terminou de fazer, meu irmão ajudou na acústica, meu irmão é super profundo, especialista nas coisas, foi estudar sobre tudo. A gente terminou, eu falei, cara, isso aqui ficou muito da hora. Vamos alugar essa parada. No mesmo dia que a gente terminou. Aí eu fiz um anúncio na OLX. Na OLX. Na OLX, coloquei lá, grave seu podcast igual o Flow e o Podpah. Olha, já criou um desejo ali, igual o Flow. No mesmo dia apareceu já lá uns meninos que estão comigo até hoje, chama Resenha na Pista. Eu não sabia nem precificar, Gabi. E aí, Gustavo, adoramos o lugar, o bar é fantástico. O bar é lindo, tá? Chama Tia Café. Tem 32 torneiras de chopp, é um ambiente mega instagramável, só que eu fiz uma sala instagramável também. Os estúdios Voz é lá. Era lá no Tia Café, eu nasci no bar. Depois eu fui expulso do bar com muito carinho pelo meu irmão, porque já não cabia mais um estúdio junto com música, e barulho, e gente, né? Aí eu tive que ir pra um lugar só meu. Mas deu 4 horas que eu fiz o anúncio, apareceu 2 meninos lá. Olha isso. Validou Era o Ronaldo, validou. Aí me perguntaram o preço, eu falei, cara, é R$100 a hora. Eu tirei da minha orelha o valor. Você nem tinha feito nada. DRE, né? O negócio nem para de pé com R$100 a hora e etc. Mas beleza. O que aconteceu? Depois daquele dia, todos os dias, desde que eu abri as portas, uma pessoa nova aparece nos estúdios Voz para gravar o seu conteúdo. Aí aconteceu de tudo. O bar começou a se tornar mais estúdio, que eu peguei a snooker, peguei o estoque, montei uma sala no estoque, montei uma sala na área kids, a gente chegou a ter 3 salas. Montei no palco também, que você gravava ao vivo dentro do bar. Olha a criação de um negócio. Saindo pequenas empresas, grandes negócios, como um empreendedor dentro da pandemia, renovando o mercado de bares e etc. E aí depois eu sigo para um lugar meu e hoje a gente tem um predinho nosso lá, são 150 metros quadrados, são 3 salas. Já tivemos mais de 40 profissionais que passaram por lá. Hoje o quadro é entre 25 e 27 pessoas envolvidas. Nossa. E o bar super lotou na época, virou o bar referência. O projeto chamava Podcast no Bar. A gente foi pioneiro nisso. Talvez um dos pioneiros em estúdio dedicado, feito por quem era de podcast. Porque os estúdios de música... Que legal. Os estúdios de música começaram a fazer podcast. E vários outros começaram a montar estúdios. Eu já ajudei a montar uns 70, 80 estúdios pelo Brasil. Aumentando ainda mais a sua expertise, né? Aumentando mais a minha expertise, fazendo com tamanhos de bolso. Né? O meu modelo de negócio é todo baseado no princípio da inovação, de startup, muito enxuto, equipamento com acesso. Assim como você começou. Sim. Assim, ó, se você perguntar quanto você gastou nessa primeira sala, eu gastei 50 pau com acústica. Olha só. Hoje eu consigo montar uma sala de podcast com 25 mil reais. Uau! E profissional, funcionando, entrega tão bem quanto estúdios que têm câmeras mais incríveis e etc. A gente achou uma equação de como entregar qualidade e com baixo custo e com o que a internet precisa. Você estava dando uma dica aqui para os meninos, né, da 4K, do Full HD, eu não entendo muito bem disso. Tem um lance assim, o audiovisual é um negócio muito incrível, né? Hoje, se você for para os Estados Unidos, tem uma câmera lá que você filma. Se a gente filmar aqui, a gente está habilitado a transmitir no Netflix. São câmeras homologadas pela Netflix, pela Amazon, etc. Agora virou selo de qualidade. Virou selo de qualidade. Nossa. Mas, cara, será que a gente precisa dessas câmeras? Será que a gente já não tem tecnologia suficiente, com valor acessível, a ponto de gravar esse corte meu que vai aqui, ou esse corte seu que vai sair desse episódio? A gente já pode. Aí o que eu fiz? Eu juntei todos esses princípios. Baixo investimento. Um lugar instagramável. Primeira profissão. A grande maioria dos meninos que estão lá comigo foram as primeiras profissões deles. Eu ensinei a manipular uma placa uma mesa de som, uma mesa de corte, de vídeo. E aí, conecta com aquilo que você me perguntou. Puta, como que é você viver ali e tá pavimentando, né, um negócio, ser criador? É isso que é da hora. Ver o negócio crescer, cara, da sua autoria. Os tripés são assim, as mesas são instagramáveis, a gente faz em cima de uma mesa de sinuca, a gente faz no Hop Hari, já fiz dentro da Roda Rico, eu já fiz podcast em lugares mais malucos que você pode imaginar. E você leva o podcast até para outro apresentador apresentar em outros lugares? Em qualquer lugar. Viagens. No meio de um castelo a gente já fez. Acho que o mais curioso que a gente já fez foi dentro da Roda Rico. É super pequena, é a roda que tem ali no Parque Vila Lobos. A gente montou um estúdio super compacto, gravou lá dentro.
já fiz no pé de uma montanha-russa, já fiz dentro de uma festa junina, já fiz, cara, Que incrível. E podcast é um veículo de comunicação que vem crescendo demais. absurdamente. Como criar uma. Você trouxe a palavra cultura, né? Você que tem vários segmentos, tem vários podcasts, vários assuntos. Como você consegue criar uma cultura para o seu negócio? Então, aí, a gente fazendo um gancho lá com aquele começo meu Uhum. da comunidade, eu acho que, por exemplo, né, eu acho muito difícil ter um novo Flow, um novo Podpah, um novo Inteligência Você acha LTDA. que já saturou? Eu acho que não é, a palavra não é saturação, assim, é que, Hum, assim, quem fala de tudo não fala de nada. Eles já encontraram entendi. o mercado deles. Eles já são esses veículos que falam de tudo. Que é generalista. É generalista. Lá vai do sagrado ao profano. Aham. Vai todo mundo lá, Eu certo? assisti o Lula lá esses dias. O Lula, uns chamam o Bolsonaro, outros chamam os Uhum. dois e por aí vai. Quando a gente fala de nicho, vai cair na mesma história que que eu contei aqui no começo para você. Quando eu decidi pegar 2% do mercado de cerveja, nichar, mas acolher todo mundo, eu me tornei dono daquela comunidade. Uhum. Isso tem muito mais valor do que 7 milhões. 7 mil interessados em cerveja artesanal é muito mais valioso que 7 milhões de pessoas interessadas em qualquer coisa. Entendi. O meu Uhum. poder de barganha, de. Cara, eu vendia camiseta do Beercast todo dia. Uau. Caneca todo dia. Eu lotava os eventos do Beercast em 4 horas de ingressos sendo vendidos. Tem noção do que é gerar uma comunidade? Do cara comprar sem antes eu até falar para ele o que vai acontecer no evento. Eu Nossa. abria as vendas antes de falar o que ia ter no evento. O cara já comprava porque ele sabia que era importante. Ele queria estar ali. Era um. Então, quando você monta um podcast, a galera vem lá, mas o meu eu vou falar de entretenimento, vou chamar pessoas famosas, o Sérgio Malandro, a Rita Cadillac. Eu falo, cara, legal, show de bola. Uhum. Eu não podo dar ideia de ninguém. Isso também aprendi em inovação. Toda ideia é válida. Sim. Mas o que eu falo pra ele é assim: você não tem uma área que você é muito bom? Você não tem uma área que você tem muita gente pra convidar? Você consegue identificar isso na pessoa? Eu consigo. Geralmente pela profissão dela, Uhum. pelo hobby dela. Cara, eu falei de cerveja porque era meu hobby tomar Aham. cerveja. Eu falo de empreendedorismo porque eu respiro empreendedorismo. Sim. Eu fiz o Pediatra Cash porque eu me tornei pai, que é uma das coisas mais incríveis no mundo. Fantástico. Todos os meus assuntos. Aí você pergunta assim, Gustavo, você vai lançar um podcast novo? Vou, logo menos eu vou mexer com de viagem. É outra coisa que eu Que amo. incrível. Um dia eu vou Aham. montar de viagem. Ah, já existem alguns já, mas eu vou fazer o meu do meu jeito. E não A é ideia tem que concorrente fazer dos outros. sentido pra você. É isso E aí. depois pro outro. Então o que eu exercito muito com a galera é, cara, será que você não tem uma coisa que você fala e gosta muito? Porque eu já fiz, Gabi, eu já fiz podcast de parafuso. Chamava Parafuso Cast. Não eu, né? Eu já cuidei de um podcast Aham. de parafuso. Esses dias apareceu um podcast sobre jogo de botão, de, de hobby, de aeromodelismo. Eu já vi de Autorama. Durante muito tempo, o Autorama Gente. Cast, acho que é Autorama, o Autorama Club, gravava lá com a gente. Música, empreendedorismo. Cara, qualquer assunto que você se sinta bem e seja segmentado é maravilhoso. Aham. Hoje eu apresento o EmpreendaCast, que é um pouco amplo, é de Sim. negócios. Uhum. Mas eu tenho ali muito claro a minha linguagem e o meu jeito de conduzir as entrevistas. Então eu criei um jeito meu de falar de empreendedorismo. Você criou um protocolo pra você. Um protocolo. E as pessoas que se Uhum. identificam ficam lá. Eu não tenho muita dificuldade quando eu solto um shorts de conseguir novos assinantes, porque o cara já vai no meu canal, rapidamente ele já entende e fica. No Spotify eu tenho assinantes novos todos os dias. O cara me encontra lá e fica. Uhum. Isso é criar uma comunidade. A galera vai ficando. Mas existem podcasts tão melhores que o meu, tão incríveis quanto, que falam da mesma coisa. Pô, o Primo Rico lá com o Primo Cash fala de empreendedorismo também, negócios, dinheiro. Sim. Ele é melhor que eu? Sim, ele é gigante. Em números. Em números. Melhor? Não sei. Pode ser que eu seja melhor para alguns, pior para Eu te acho outros. incrível. Então, mas dentro dessa construção, Aham. ele é meu concorrente? Não, não é. Se você abrir amanhã um podcast de empreendedorismo, você não é minha concorrente. Sim, inclusive, o Pode Ser Franca é para empreendedores, para quem sou empreender e você está aqui, Então, brilhantemente. você não é minha concorrente. E se a Uhum. gente entrevistar, né, que a gente não vai ter mais a chance, né, de conseguir entrevistar o Abílio Diniz, mas se eu tivesse Uhum. conseguido entrevistar ele e você tivesse entrevistado, são duas entrevistas completamente Sim, diferentes. totalmente. Talvez algumas coisas a gente passaria pelos mesmos assuntos, mas a gente teria duas transformações completamente diferentes. Então, para sintetizar para a galera, se você pegar o seu nicho, o seu foco,
você gosta e trazer isso para a mesa, a chance de dar certo é absurdo. E aí dentro do seu nicho, aí depois eu ensino a galera lá, vai ter conteúdos meus no Instagram e etc. Que eu ensino a galera assim, dentro do seu nicho, como você explorar aquilo para tornar monetizável. Uau. Então, Isso era um assunto que a gente tinha que ter conversado aqui hoje também. como monetizar o podcast. Aí tem várias formas. Aham. Da entrevista até a água que a gente está bebendo, ela é monetizável. E você faz isso, pratica isso lá nos seus estúdios. Pratico com todos eles. Eu começo primeiro aproximando as pessoas de marcas, né? Receber Uhum. uma pizza, receber uma comida, uma bebida, conseguir... A famosa permuta, que no Brasil é muito importante. Sim, claro. Depois eu ensino ele a fazer o pitch para que ele venda o produto dele mesmo, sem ter tantos entrevistados. E também explico, para resumir assim, explico que não existe bala de prata. Não adianta você trazer grandes entrevistados, que é isso que vai te tornar... Isso te traz Era a autoridade. próxima pergunta que eu ia te fazer. Pode fazer. O que que diferencia um podcast bom de um ruim? É o quem tá aqui, o hoster, né? O podcaster ou o convidado? Não, eu acho que assim, ó, por exemplo, quantos O amigos que faz um incríveis... podcaster bom, né? Então, quantos amigos incríveis, se eu te pedir na palma da mão ali, você vai lembrar de alguns amigos seus? Muitos. Eu já trouxe vários aqui. Eu já entrevistei até minha manicure. Então, Que ela é minha conselheira, cara. essas pessoas são muito mais incríveis. Não tô Aham. E dizendo foi que ela é... incrível. Então, não tô dizendo que ela é mais incrível que trazer um cientista. Ela é tão quanto. Uhum. Ela não é nem mais nem menos, tão quanto. Dentro do seu contexto, ela é mais. Sim. Porque você conhece ela na Aham. essência. Então, o que que eu acredito? Que o que difere dos outros podcasts e é um diferencial é o quão você traz pessoas que realmente transformam a partir daquela conversa. Hum. Trazer um humorista famoso pode ser que não transforme como trazer um grande professor do Mackenzie que já está há 40 anos e formou metade do mercado publicitário dessa cidade de São Paulo. Uhum. Esse cara talvez ninguém saiba quem ele é, mas eu te garanto que ele transformou e vai transformar no seu podcast muito mais gente do que trazer um humorista que é o da vez da internet. Então tudo começa qual é a sua intenção, né? Qual a sua intenção? Uhum. Eu sempre falo, começa com seus amigos, que são as pessoas mais extraordinárias que você conhece, que consequentemente devem ser as que você vai conhecer na sua vida. Aham. Todo mundo conhece alguém muito incrível de alguma coisa. Sim. Traga as pessoas na sua essência e viva você na sua essência. Não adianta a gente tentar aqui tocar um personagem, um formato de conversa. Uhum. Tem que ser o Gustavo na sua essência, tem que ser a Gabi na sua essência. Isso vai te tornar único. Aí existem várias técnicas, Gabi, para você captar ouvintes. Aí você tem que trabalhar a divulgação, uma boa rede social, você tem que ter boas conexões, você tem que ter uma boa assessoria de imprensa para ser sua amiga. Não você pagar uma assessoria de imprensa, mas a assessoria de imprensa que te traz grandes nomes, que precisam Sim. daquele seu veículo para falarem sobre eles. Que, consequentemente, eu sempre faço no EmpreendaCast o seguinte: quem é o próximo que vem aqui depois de você? Sempre alguém conhece alguém incrível. Sim. Se eu já garanti que a Gabi foi sensacional na minha mesa, se eu perguntar pra você quem é o próximo que eu vou entrevistar, com certeza você vai me trazer alguém tão bom quanto você. E sempre vem os nomes. E sempre vem nomes maravilhosos. Aham. E pode ser que esse nome seja de um famoso. É. Lá no estúdio eu tô mega acostumado a cruzar com famosos. A gente cuida do Thunderbird. Thunderbird trouxe todo mundo na MTV, trouxe vários vocalistas de bandas que eu amo. Mas, cara, ele tem os contatos dele. Quando Uhum. quando um chama o outro e mostra, vai acontecendo. Ah, mas ele é o Thunderbird. Cara, eu conheço podcasts lá que estão comigo há 2 anos, trouxeram tantos nomes quanto o Thunderbird. Exatamente. Esse mundo é muito vasto, É né? muito vasto, É né? muito Mas acho vasto. que os mais incríveis são as pessoas que estão mais próximas de você. E o que te diferencia como um bom podcast é estar na sua essência Uhum. e você mostrar transformações. Se terminar o seu episódio e você não se sentir transformada, não valeu a pena. Você gastou só saliva. Uau. Essa é a parada. Aqui valeu muito a pena, viu? E agora, pra gente fechar com aquela chave de Estouramos ouro já, mesmo. né? Não, foi incrível. Olha aqui, tem muita coisa. Não, eu tenho muita pergunta pra te fazer ainda, que depois eu vou te mandar uns WhatsApps Tá aqui. bom. Que dica você dá pro empreendedor que tá perdido, quer começar a empreender em algo? Como começar, o que fazer, o que que tá na. Agora, sabe aquele negócio que você fala assim: olha, se você empreender isso, vai dar certo. O que você falaria pra essa pessoa que quer empreender em algo e tá perdido? Eu acho que o principal é ela entender que, sim, ela é uma empreendedora. Se ela já pensou em empreender, ela é empreendedora. Uhum. Empreendedor não é um estilo de vida, isso desperta em qualquer momento da sua vida. Então, dependendo do momento que você está, ou muito jovem ou muito velho, se você está pensando em empreender, despertou agora o empreendedor ou a empreendedora que está em você.
Mas, como o que deu mais certo para mim foi estar em ambientes que eu estaria voando em felicidade e transformar aquilo em negócio. Como Então, transformar paixão em negócio? cara, se você gosta muito de brigadeiro e faz um ótimo brigadeiro, talvez seja o momento de você transformar aquilo em negócio. Ah, mas se eu começar a vender e produzir muito em larga escala, vai perder a minha essência. Então, pare e pensa. Talvez não é o brigadeiro. Mas, tente encontrar dentro das suas vontades o que daria para ser monetizável. A internet faz isso nesse exato momento. Os gurus da internet são bons em algumas coisas e ensinam a fazer algumas coisas que eles são bons e ganham muito dinheiro com aquilo. Então o cara toca, o cara faz uma live às 8 da noite, sem ensaio, sem roteiro, sem nada, já tá orgânico. É o que ele gosta de fazer. Vai. Então você tem que escolher isso. Mas vamos voltar para o nosso mundo não tão digital e mais físico. Eu sempre falo que existe uma fruta que ela não cai muito longe da árvore ali, né? Ela cai muito próxima. Então você tem que entender essas oportunidades. Por exemplo, né? Eu conheço gestores de projeto que trabalharam em grandes corporações multinacionais e começaram a ser marceneiros sob medida. O cara já fazia ótimas plantas de projetos, descobriu no hobby da marcenaria que ele gostava de fazer Que é uma arte. e montou uma empresa de móveis planejados. Aí você pergunta pro cara, 20 anos atrás, você se imaginava dono de uma empresa de móveis planejados? O cara ia responder não com toda certeza. Inimaginável. Então, você tentar enxergar assim, o que está próximo de você que você faria de uma forma apaixonante. Por quê, Gabi? Você sabe disso, seu pai é um mega empreendedor também, você é uma mega empreendedora. É muito solitário. E nos momentos que você estiver triste, chorando no banho lá, que a gente chora no banho, né? E a Onde mãe não ninguém vê, vê né? e a mãe não vê, você vai precisar se conectar com algo que te dê paixão. Hoje eu posso te dizer que eu faço, de fato, o que eu amo. E ganhar dinheiro é consequência de todo esse amor que eu dedico. E é muito bom o dinheiro. Não vamos negar aqui que dinheiro movimenta muita coisa. Só que eu encontrei essa equação. Me tirar daqui vai ser muito difícil. Muitas pessoas falam, poxa, Gustavo, será que não é melhor você voltar a ser executivo? Né? Ter um VR bom, Presidente, carro, né, ou ser presidente de uma empresa? Acho que não. Estou feliz como CEO da minha empresinha lá, de 27 pessoas. Eu transformo lá 27 famílias, fazendo o que eu amo com a liberdade que eu tenho. Uau. Então, acho que o empreendedor precisa procurar isso. E às vezes o momento que ele está ali é que tem tanta informação que você tem também que tomar cuidado com isso. Às vezes a informação está no seu nariz. Você fica pesquisando lá qual a melhor franquia para abrir, ou se espelhando em alguém do Instagram que ficou rico muito rápido, ou o tigrinho, pelo amor de Deus, sai fora desses negócios. Vê o que está na ponta do seu nariz. Tem alguma coisa na ponta do seu nariz que pode ser monetizável, que pode mudar a sua vida e de várias pessoas. E é solitário, tá? Tente ter mentores, procure pessoas, converse muito, porque empreender nesse país aqui, se você passar da primeira fase, dificilmente alguém te alcança até o final do jogo. Exatamente. É quase que um ato de heroísmo empreender aqui no Brasil. Tem que gostar demais. Por isso que, se tiver relacionado com a sua paixão, a chance de desistir é menor, Gabi. Você vai ver, você vai parar outras coisas, mas você não para de fazer isso aqui, porque você gosta. Entendeu? Sim, e muito, gosto muito. E pode ser que você tenha coisas que monetiza e você pensa, um dia eu vou monetizar esse. Você vai gastar mais energia para monetizar esse. E talvez deixe o outro de lado. E tá tudo bem. Faz parte da sua escolha. Exatamente. Nossa, essa foi a participação do Gustavo aqui. Foi incrível, Gustavo. Muito obrigada. Falo demais, né? Nem tomei minha água. E ele tava com sede desde... beba água. Muito obrigada. Eu tenho certeza aí que o pessoal aproveitou muito. Espero que você tenha anotado, porque tiveram várias coisas. Eu vou pegar a ideia do caderninho, tá? Isso, trazer. É maravilhoso. Teve vários insights aqui que se eu tivesse anotado... Ó, tudo que eu anotei pra perguntar, perguntei, mas não precisei ler. Aí, de tá tão vendo? Bom que você foi. E foi no flow. Eu também falo demais, né? Mas tá... Não, falou o suficiente, o necessário aqui. E poderia falar por mais 2 horas. Muito obrigado também por você ter conduzido aqui e ter deixado eu falar à vontade também. Imagina. Gostaria de agradecer você que está aí do outro lado, nos assistindo. Te convido a curtir esse episódio, a compartilhar. Eu tenho certeza que muita gente vai te agradecer por ter compartilhado. E eu já sou a primeira. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, galera. Seguem lá, @GustavoPasse nas redes sociais. E se você estiver pensando em fazer podcast, me procura que eu te ajudo, te indico o melhor. @GustavoPasse, passe com 2 S. E do estúdio? O do estúdio é @EstudiosVoz, com E de portuguesado mesmo, brasileiro.
né? Estúdios Voz. A minha empresa chama só Voz. Eu tô com meu bonequinho aqui, que é o Fonequito. O Fonequito, ele é famoso lá e tá no nosso perfil do Instagram. E agora a pergunta que não se quer calar, assim, pra gente terminar, é quando você vai abrir a lista de espera pro seu curso? Eu já vou aproveitar para lançar agora, ó. Dia 12 de outubro eu chego em Aparecida Pé, que eu vou cumprir legal. uma promessa. Então, a partir dessa promessa cumprida em minha proximidade com Deus aí, eu começo a escrever meu livro e lançar meu curso. 2 coisas aí que estão planejadas, vai sair. Muito bom, gente. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado demais. Até o próximo Pode Ser Franca. Tchau!